É público e de alta qualidade. A China e a Finlândia estão entre os países mais competitivos do mundo. Os países mais competitivos do mundo, que estão no top do ranking da competitividade, são os países do norte da Europa. Os países nórdicos, ou seja, Suécia, Dinamarca, Finlândia. A Finlândia, aliás, é campeã internacional da competitividade. E eles dizem muito claramente para quem queira ouvir: olha, o nosso sistema de políticas sociais custa caro, uma verdadeira fortuna, mas ele é um fator de competitividade. Porque como o nosso trabalhador está bem protegido e ganha bem, ele ousa. Ele ousando, ele inova. Ele inovando, ele aumenta a produtividade e a competitividade sistêmica. Mas acontece que nós estamos no mundo, nós estamos disputando espaços no mundo. E aí não é possível você imaginar que vai poder no Brasil ter um padrão que não se harmonize com o padrão médio dos países com os quais o Brasil está concorrendo no mercado externo. O que o Brasil paga de encargos financeiros, ou seja, juros e outros encargos, é muito elevado. É muito mais elevado do que em qualquer país desenvolvido. O que significa que nós poderíamos ter um potencial de crescimento hoje próximo da Índia ou da China até, se não estivéssemos tão comprometidos com essa situação. Se o país deixasse, por exemplo, de pagar todos esses juros ou reduzisse isso de uma maneira bastante acentuada, o Brasil teria certamente muito maior disponibilidade para investimentos em infraestrutura, para investimentos na área social. Eu fui criada trabalhando. Aí eu mesmo fui na escola, mas não aprendi nada. Naquele tempo, no Mobral, naquela época, eu tinha o Mobral. Aí eu falo para eles já isso, que eles têm que se interessar, que eles têm que estudar para ter um futuro melhor, arrumar um emprego melhor. Porque eu estou trabalhando hoje no lixo, por quê? Porque eu não tenho estudo. Eu queria assim, eu gostaria assim, que melhorasse. Se o transporte assim, fosse um maior. Além de pagar a passagem, tem que ir em pé. Segurança, tivesse mais segurança, eu queria assim, que melhorasse o esgoto, voltar, que funcionasse o esgoto, que não tem ainda esgoto. Tem, mas não funciona. Esse menino aí é inteligente. Aí eu falo aqui em casa, todo dia eu reclamo, eu digo, para vocês arrumar um trabalho, vocês têm que estudar. É o que eu falo para eles. Se eu tivesse um estudo melhor, eu tava no lixo? Não, tava não. Aí eu falo, eu digo, se vocês não estudar, o caminho de vocês é esse, ó, ir pro lixo. Uma pessoa tem uma roupa, outra ter outra roupa diferente, isso não é imoral. Uma pessoa tem um carro, outra andar de ônibus, não é imoral. Agora, uma pessoa morrer porque não tem dinheiro para pagar o médico e outra sobreviver porque tem dinheiro, é imoral. É indecente. Uma criança morrer porque não tem dinheiro para pagar UTI na maternidade, é imoral, é indecente, é crime contra a humanidade. Mas o Brasil comete esse crime. O outro é educação. Uma pessoa tem educação boa porque tem dinheiro, outra tem uma educação ruim porque não tem dinheiro, é indecente, é um insulto ao país. Até porque esse que não vai ter, poderia ser um grande gênio que a gente perdeu. O que a gente tem que se comprometer realmente a garantia da maior qualidade e igual para todos, educação e saúde. Educação e saúde públicas de qualidade. Quanto custa? Os países desenvolvidos gastam muito. Na Alemanha, por exemplo, o gasto público com saúde por cidadão é 4 vezes maior do que no Brasil. Em educação, eles gastam 3 vezes mais. A Inglaterra gasta quase 6 vezes mais do que o Brasil em saúde e 5 vezes mais em educação. Já no Canadá, o gasto público com saúde e educação é 6 vezes maior do que no Brasil. Os Estados Unidos gastam quase 8 vezes mais em saúde e 6 vezes mais em educação. A escola pública do meu filho é uma escola boa, né? Graças a Deus, a escola dele é uma escola boa, a aprendizagem lá, ele está aprendendo bem. Muitos deveres. No começo foi difícil, porque aqui é uma das melhores escolas. Aí não tinha vaga, aí a gente tentando até conseguiu uma vaga aqui nessa escola. Não é uma escola que é bagunçada, né? Você não vê pinchação, vê que a escola é limpinha, trata bem, o lanche é bom. É uma escola muito boa, mas se eu pudesse, eu colocaria ele numa escola particular ainda. É mais puxado, né? Um ensino, né?
Lá na minha rua a gente vê bastante. Tem criança que às vezes na escola pública não tem aula, fica uma semana sem ir para a escola. Enquanto as minhas ficam todo dia indo para a escola. Passa lá pra você ver as lingerie. Lá na 312 Sul, no salão. Daqui a pouco você me liga, tá? Optei pela escola particular pelo conforto, pela educação, que é uma educação mais qualificada. E também porque é perto da minha casa, fica mais acessível para mim poder deixar elas daqui seguir pro trabalho. Enquanto eu estiver podendo pagar, eu vou pagar escola particular, porque é a única escola que atingiu a minha expectativa de vida e de educação em vista para elas. Meu filho, ele estuda numa escola pública, por eu não ter condição hoje de pagar uma particular para ele, mas futuramente eu já estou economizando um pouco para que ele consiga, pelo menos no segundo grau, eu colocar ele numa escola particular para dar um suporte, uma orientação boa para que ele consiga entrar numa faculdade pública. Não tem sentido escola particular ser melhor do que pública. Isso daí, o Brasil se acostumou com isso. Como fazer essa escola pública tão boa, melhor do que a particular? Basta copiar as nossas públicas federais. A média do IDEB, das escolas públicas federais, que são cerca de 200, a média é melhor do que a média das particulares. Quem pode pagar relativamente pouco uma mensalidade não vai obter um nível de ensino sensivelmente melhor do que na escola pública. Eu diria que arrisca, inclusive, obter um nível de ensino muito igual, que ela vai ter um atendimento melhor, provavelmente. Quer dizer, não vai enfrentar tanta fila para fazer matrícula, a lista de materiais chega mais organizada, mas isso com participação na escola pública também funciona da mesma forma. Isso é uma característica do egoísmo brasileiro. O Brasil quer soluções privadas. A educação não é vista no Brasil como uma questão nacional, é vista como uma questão familiar. Você quer educar o seu filho, você não pensa em educar todos os filhos do Brasil. É uma deformação que nós temos. Poxa, R$450 é uma parcela de um financiamento de uma casa, né? Então, ou seja, eu estou investindo R$800 em educação particular, vivendo assim... no limite, né, tendo que comer, vestir, saúde e educação. Então, tudo isso a gente tem, porque nós trabalhamos bastante. Mas eu creio sim que se o governo tivesse uma escola pública de grande aceitação, de grande conceito, informações que trouxesse mais qualificação para as crianças, eu creio que sim, que esse seria uma quantia que daria para investir num imóvel, que seria nosso futuramente, né? Seria uma coisa para elas, né? Seria uma herança. 3 mil municípios brasileiros não dispõem de creches públicas. Isso significa que as mães solteiras, significa que as famílias de baixa renda, de baixo poder aquisitivo, dificilmente terão com quem deixar seus filhos para poder sair para trabalhar. Isso é decisivo na qualidade de vida e no rendimento que essas pessoas recebem. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter uma sogra boa, um sogro que cuida do meu filho, né, durante o meu período de trabalho, mas não é todas as famílias que tem, então acho que deveria ser certo ter uma escola integral para o pessoal que não tem essa oportunidade que a gente teve. Eu acordo 5h20, porque meu esposo sai 5h20, né, aí eu começo a levantar ela às 6 horas. É um horário bem difícil. Eu tenho que ser mais cedo, que é uma luta. Chega, pra gente ir, senão a gente vai chegar mais atrasado. Cadê eu escovar o dente? Eu tive que correr aqui na vizinha, pedir para ela ficar. Então não tinha ninguém aqui para ficar, que não tem creche. Tem uma creche aqui, é muito caro, particular, né? E é mais barata a pessoa mesmo na casa. É amanhã. Ó, Giovana, hoje eu não quero reclamação na Graça com você, né? Não é pra estar brigando com a Carol. Vou ligar na escola hoje. Vai ligar? Vou, porque a professora não mandou nada e eu quero saber como é que você tá. Me ajuda ficando com a Daniela até a hora de eu chegar, né? E fica até a hora da lotação pegar, mas eu pago pra essa. Almoça, ela cuida bem. Dou o lanche delas. Aí elas vão brincar, eu vou arrumar a casa. Aí chega 5 para 1, eu levo pro colégio. Dou banho, arrumo o cabelo, aí vou levar pro colégio. Porque o que eu acho que ele deveria ter era
uma escola integral, né, para criança aqui. E não ter que... Isso de ter que ter transporte é uma coisa que a gente tem que acabar. A escola tem que estar perto da criança. Então, eu sou favorável a publicizar, comprando vagas nas escolas particulares, onde não houver pública. O público não aceita crianças menores de 3 anos. Então, eu não ia colocar outra porque seria injusto botar uma na particular e outra numa pública. Maravilha se essa escola fosse pública. Era tudo de bom, não era? Se eu morasse aqui do lado, o hospital do lado, a creche aqui, era tudo de bom. É porque aqui funciona, porque aqui tem atividades, porque aqui tem arejado, porque tem 10 professores. No dia que entra em greve o serviço de ônibus, eles mandam uma van buscar os professores. Então eu fico mais tranquilo. Em compensação, se você for numa escola pública, como é que a pessoa vai pegar um ônibus? Alguém vai mandar buscar? A classe média brasileira, ela quer dinheiro de volta do imposto para pagar a escola particular. Ela não luta por uma escola pública boa. Agora, eu estou gostando de pagar R$2.000 aqui? De forma alguma. Poderia estar viajando com esse dinheiro. Entendeu? E é um dinheiro que eu trabalho. Eu pago no meu consultório todos os impostos para poder viajar. Agora eu estou dando mais dinheiro do que eu já dou. Aqueles 5 meses que a gente já dá, eu estou dando 7. Pô, tem que mudar, gente. O meu dinheiro não é para pagar escola particular. Não é para pagar remédio com tributação alta. Meu dinheiro é para eu ter educação, saúde e segurança, igual todo mundo promete na televisão, né? É lindo ouvir aquilo. Agora cumprir é difícil. Quando um pai gasta um dinheirão para o filho estudar, e o filho diz aos 17 anos que vai ser filósofo, o pai fica com raiva. Porque filósofo não ganha muito. Não tem ninguém mais educado que um filósofo. É o máximo da educação. Mais do que um médico, mais do que um engenheiro. Mas o pai não gosta. Porque o pai quer é o salário. A gente, classe média brasileira, vê a escola como uma caderneta de poupança. E que todo mês a gente põe a mensalidade para depois receber de volta no salário do filho. Servidor público tem que botar filho em escola pública, tem que ser atendido em hospital público. No dia que isso acontecer, você pode ter certeza que o sistema muda. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não faz muito. A Inglaterra quase que é demitida uma ministra porque descobriram que o filho estudava na escola privada. Ela quase foi demitida. Os jornais fizeram um escândalo e ela teve de tirar o filho. Os franceses não tiveram uma boa educação para fazer a Revolução Francesa. Eles fizeram a Revolução Francesa para ter um bom padrão de educação e de saúde. Quer dizer, eles exigiam das suas elites um melhor padrão de atendimento, já que eles trabalhavam e pagavam tantos impostos. E a gente fala que os países europeus já são ricos, têm renda alta. Mas não tinham quando fizeram a Revolução Educacional deles. Nós nos acostumamos com a ideia de que eles são ricos, podem ter boa educação. Foi o contrário. Eles foram educados, por isso têm boa renda. Nós verificamos em algumas municipalidades do Brasil, onde, por exemplo, os prefeitos se tornaram mais proativos em educação, que os níveis educacionais melhoram, que o desempenho educacional melhora. Mesma coisa vale para os serviços de saúde. Algumas cidades importantes do país, num determinado momento, resolveram adotar padrões privados para o atendimento de saúde na saúde pública. Isso funcionou muito bem e fez com que esses prefeitos fossem muito populares, fossem reeleitos e os serviços, de fato, contassem com muito melhores resultados. O Sistema Único de Saúde foi traído na regulamentação da Constituição de 88. Eu pegava filho em hospitais, tal, chegava nos hospitais 6 horas da manhã, saía 8, 7 da noite, filas e mau atendimento. Originalmente, eu fiz parte da Comissão Afonso Arinos, que assessorou a parte de saúde. Estava bem claro que a saúde seria um direito inalienável do cidadão. Tem hora que a gente faz uma consulta, os médicos passam um remédio que nem lá no posto tem, e nem às vezes o pobre não tem condições de comprar. A gente pobre não tem condições de comprar. Aí entrou um que eu chamo de bombom envenenado. Naquelas situações em que o Estado não tiver condições de prover, ele contratará a iniciativa privada.